Bom dia a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas à sessão número 3 de apresentação de trabalhos da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Antes de começar, tenho uns avisos para dar para vocês. Primeiro, me apresentar, meu nome é Maurício Espínola, eu sou professor colaborador da pós-graduação aqui no CEFOR e coordenador de um dos grupos de pesquisa e extensão intitulado Afetos e Política. Bom, os avisos são que este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e permanecerá disponível para visualizações futuras. As perguntas também podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara. O QR Code está disponível na entrada do auditório, no encosto das cadeiras e no YouTube, na descrição do vídeo. E, por último, para registrar sua presença, acesse o evento pela plataforma da jornada. Tá bom? Bom, essa é a sessão de número 3, que tem o tema Políticas Públicas e Institucionais. Vou falar resumidamente aqui a lista de expositores com seus temas. Primeiramente, o Paulo Stanik Neto vai apresentar o trabalho intitulado As Salas de Situação como Instrumento de Consulta da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Em seguida, a Janete Aparecida Rodrigues Nobre, pelo Zoom, vai nos apresentar o trabalho que traz o título de A Hierarquização de Gênero na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Um estudo sobre a subrepresentação feminina no âmbito das comissões permanentes. Em seguida, a gente vai ter a exposição do Paulo Sérgio Correia da Silva Júnior, intitulada Um estudo de caso das emendas individuais impositivas sem finalidade definida no Estado de São Paulo em 2020, 2021 e 2022. Depois, o Sérgio Fernandes Sena Pires fará a exposição do trabalho que traz o título de Síndrome do Esgotamento no trabalho da Câmara dos Deputados, inovação na abordagem clínico-organizacional. Em seguida, o Péricles Regis, aqui presencialmente, conosco, fará a exposição da pesquisa que tem o título de Por uma Educação Política mais clara e acessível no Poder Legislativo Municipal. E a gente encerra, então, essa sequência de exposições com o Sérgio Fernandes Sena Pires, pela segunda vez, apresentando um outro trabalho intitulado Formas Inovadoras de Interação Câmara dos Deputados Cidadãos e o Uso Estratégico de Sistemas Cibernéticos Digitais. Então, essa é a sequência e os temas. A gente lembra que cada exposição terá o tempo de 10 minutos. A gente reconhece que é um tempo muito apertado, muito curto, mas a ideia é exatamente dar um resumo, né, das pesquisas que estão sendo feitas ou concluídas para despertar o interesse, né, para outros pesquisadores, outros autores também que possam se interessar pela pesquisa e pelo tema. Então, a gente pede aí para os expositores tentar se limitar no tempo de 10 minutos. Eu vou avisar quando o tempo estiver esgotado. Terminadas as exposições, a gente vai ter um tempo de perguntas e debates. Tá? As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp e vão chegar aqui para mim e eu repasso as perguntas aqui para vocês. Então, eu queria convidar, então, nosso primeiro expositor, o Paulo Stanik Neto. Por favor, Paulo. Bem-vindo, Paulo.
defendi a minha dissertação. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar de volta, tão rápido. Eu concluí o programa de mestrado agora, né? E defendi a minha dissertação, ainda falta homologar pelo colegiado, então não posso falar que eu sou mestre pelo CEFOR. Mas tudo está encaminhado. E esse tema tem um pouco a ver com a minha pesquisa, que foi a consulta prévia no processo legislativo para os povos indígenas e tradicionais. Então, a gente vem trazendo isso daqui como uma opção que nasceu dentro da conjuntura brasileira de decisões sobre povos indígenas e tradicionais e se mostrou bastante interessante, sobretudo com o advento desse ano da criação da Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais dentro da Câmara dos Deputados, né? Bom, só dando uma introdução muito rápida, tanto a Constituição Federal trata de forma simples, mas dispõe sobre o artigo que trata dos povos indígenas, como a Convenção 69 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas, dos Direitos dos Povos Indígenas, prescreve que há necessidade de uma consulta a esses povos, tanto os povos indígenas como os povos tradicionais, quando for tomada uma decisão, uma medida administrativa ou legislativa. Então, dentro da nossa esfera aqui, seria a produção de normas, né? Produção legislativa. Obviamente que essa consulta é um processo muito solene, como a gente até demonstra na nossa dissertação lá, e às vezes não tem tempo para fazer isso diante de necessidades emergenciais, como, por exemplo, e eu vou ser bem breve por causa do nosso tempo exíguo, como, por exemplo, a situação catastrófica que a gente passou com o povo Yanomami e está passando nos últimos anos, de forma que existe no Brasil uma prescrição através de um decreto da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, falando sobre uma instituição chamada Sala de Situação, que seria uma sala composta por membros de vários agentes governamentais e também da sociedade civil e representantes daquele tema, para deliberar rapidamente sobre determinada catástrofe, no caso, e sem que isso fosse uma atitude colonial imposta pelo governo, sem que fosse colocado todos os stakeholders, todos os players para discutir isso daí. Então, existia essa prescrição na CESAI, e com o advento da crise que nós sofremos com o povo Yanomami, em Roraima, a Associação dos Povos Indígenas brasileiros, a PIB, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Luiz Barroso, relator, determinou a criação de uma sala de situação para tratar daquele caso em específico. Isso foi feito dentro da esfera do Executivo, com a interlocução de várias instituições. Isso vai estar na nossa parte escrita lá, citando todas, né? Mas MJ, que é o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, FUNAI, Ministério das Relações Exteriores, Ministério Público Federal, a DPU, Defensoria Pública da União, o GSI, e também algumas instituições da sociedade civil, como representantes dos povos indígenas, e médicos sanitaristas e médicos sanitaristas. Esse processo foi um pouco tumultuado, até porque é um processo novo, e a gente também vivia uma situação política que não estava muito aberta para esse tipo de comunicação, mas já nesse ano essa sala de situação foi reinaugurada, e agora com o advento da criação do Ministério dos Povos Indígenas, o que fortalece ainda mais essa temática. O IBAMA também criou uma sala de situação para a questão do garimpo ilegal, que também, eu não sei em que situação está a instalação. As instalações são um pouco demoradas, porque precisa receber indicação de todos os ministérios, para ver como isso participa. E a gente sente que o Executivo tem uma predisposição para a criação dessas salas de situação, que nada mais é do que um colegiado envolvendo todos os stakeholders, tanto governamentais como da sociedade civil, para tomar uma decisão emergencial. Isso, em tese, numa consulta prévia, onde você consulta os povos, é um processo bem solene, mas
Nessa situação, por isso que chama sala de situação, é tão dramático que precisam ser tomadas decisões rápidas. Então, tem uma tendência dessas salas de situação, pelo que a gente está acompanhando, ser substituído o nome por comitês. É uma situação que a gente... É um fenômeno que a gente vê acontecendo dentro do Poder Executivo. Então, esses órgãos colegiados podem ser que vocês venham a ver mais para frente com o nome de comitê, mas sempre tem essa função principal. Eu esqueci aqui, gente, por isso que eu nunca uso o PowerPoint, porque eu vou falando, me empolgo e não... Então, essa é a definição da sala de situação, né? A origem dela, né? Como a gente falou. Bom, e qual o interesse, qual o nosso tema principal, que é o uso da sala de situação nas CEPOVs? Ora, a função típica do Legislativo é tanto a função de legislar, produção de normas, como também de fiscalizar. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, na Câmara dos Deputados, muitas comissões externas sendo montadas, comissões especiais para analisar algum caso específico, por exemplo, barragem de Sobradinho, ou quando teve aquele caso de racismo no Carrefour do Rio Grande do Sul, foi alguns casos que eu acompanhei quando eu trabalhava na Câmara, ou até mesmo a questão dos Yanomamis, às vezes fica muito mais fácil uma interlocução do próprio Legislativo com essas salas de situação do que tentar produzir a matéria desde o zero. Porque, veja bem, o Legislativo como órgão fiscalizatório e também as comissões têm na sua natureza também a função de produzir normas para resolver o problema. Veja a riqueza dessas salas de situação para comissões temáticas e específicas, de forma que, às vezes, pode até substituir uma comissão externa. Por exemplo, uma situação de racismo pode ser muito bem acompanhada na Comissão de Direitos Humanos, desde que ela tenha um link direto com uma sala de situação para determinado tema, por exemplo, sobre racismo. No nosso caso específico, que é a minha área de interesse, que é a questão de povos indígenas e tradicionais, veja bem, com toda essa solenidade das consultas prévias, e essa solenidade vem da necessidade para que não seja feita uma audiência pública para inglês ver, por isso a solenidade desse processo de realmente coletar a informação dos povos atingidos, respeitando a sua autodeterminação. Obviamente, a gente não está acostumado com isso, tanto é que no processo legislativo brasileiro nunca teve um caso de consulta prévia, e no executivo, quando existe, é porque é imposto pelo judiciário. De forma que a gente propôs no nosso mestrado uma minuta para criar uma comissão de consulta prévia dentro do Congresso Nacional, para não ter que passar pelas duas casas, pelo Senado e pela Câmara, uma comissão mista, mas os processos democráticos demoram para amadurecer. E talvez a gente não tenha tempo para resolver problemas mais emergenciais, e a gente está falando de morte em alta escala, pode ser considerado um genocídio, de certa forma, por um etnocídio, por estar acabando com uma população específica. De forma que nós acreditamos que uma comissão, por exemplo, no caso específico de povos tradicionais e indígenas, uma comissão como a CEPOVs deveria beber na fonte dessas salas de situação, porque, obviamente, vai receber um material muito mais aprofundado e avaliado já por diversos especialistas no assunto. Então, em tese, é isso, professor. Eu não vou me alongar mais, a gente poderia especificar mais sobre as salas de situação, a formação, mas eu acho que, em tese, essa é a ideia inicial, o resto está lá no nosso artigo dos anais. Obrigado, Paulo. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Bom, agora, então, dando sequência, eu queria convidar a Janete Aparecida Rodrigues, que vai falar em nome da equipe toda de pesquisadores, que são 3 autores. Janete está aí? Sim. Oi, Janete, bem-vinda.
Não estou vendo o vídeo. Seu vídeo não está aparecendo. Pronto, eu vou colocar. Agora. Bom, mais uma vez, seja bem-vinda e a palavra está com você. Ah, tá. Você nos ouve, Janete? Sim, só compartilhando aqui a tela. Ah, ótimo. Você tem 2 microfones ligados, né? Acho que você tem que desligar um deles. Ótimo. Então a palavra está com você. A gente não está te ouvindo. Acho que o microfone agora que você está usando está desligado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Janete, estão pedindo aqui para você desligar o microfone do celular e ligar o microfone só da apresentação. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora está ótimo. Está ótimo. Pronto, perfeito. Bom dia a todos, meu nome é Janete. Hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa falando sobre a superrepresentação feminina no parlamento brasileiro. O grupo de pesquisa, ele não é voltado apenas por mim, né? A gente tem outros pesquisadores também que eu já vou apresentar para vocês. O principal enfoque dessa pesquisa vai fazer uma análise sobre a hierarquização social de gênero refletida nas comissões e cargos de comando das casas legislativas federais, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A professora Tainá, ela é a coordenadora do grupo de pesquisa, ela que iniciou essa empreitada sobre a hierarquização de gênero nessas duas casas. A equipe, ela é composta por mim, Janete, e também pela Bianca Mota Brasil, o Enzo Farias Peire e a Tainá da Silva Alencar. Nós 5 nos reunimos para fazer essa análise de dados e, através da análise de dados, trabalhar em cima desses dados na elaboração de artigos e outras demandas da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa ela se deu com leitura de arquivos, livros e coleta de dados, que esse foi o nosso maior enfoque, foi a pesquisa empírica. A gente fez essa coleta de dados desses relatórios referentes à legislatura de 88 a 2023
tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, e com esses dados foi feita a interpretação, correlacionando isso com os textos estudados sobre a matéria. E nisso a gente teve até uma dificuldade, porque grande parte desse material a gente conseguiu mais na ciência política do que propriamente no direito. Os objetivos da pesquisa. O principal objetivo foi discutir o reflexo que é a hierarquização social de gênero e a posição que as mulheres ocupam dentro do parlamento, porque grande parte das pesquisas elas enfocam no quê? No ingresso de mulheres na política. Mas o que a gente quer saber, o que acontece depois que elas conseguem passar essa barreira? O que acontece pós a lei a política, quando elas já estão lá dentro daquela estrutura política estruturada? Então, esse foi o enfoque principal. Também investigar a posição que eram destinadas a essas mulheres, porque a partir do momento que elas entram no Senado, entram na Câmara, existem as comissões permanentes que são temáticas, em que senadores, deputados se envolvem e trabalham em cima desses temas. E esses temas são de relevância porque são temas dos mais diversos e o tema que eles se envolvem ali dentro vai determinar a própria carreira política. Então, nosso enfoque foi investigar quais eram esses cargos, focamos na presidência, porque existem outros cargos, o nosso foco foi na presidência saber quais as comissões permanentes essas mulheres ocupavam mais e qual aquelas ocupam menos, e se existia um certo direcionamento para determinadas comissões em relação a outras. E a pesquisa findou agora em 2023. Também tivemos como objetivo verificar se havia esse direcionamento exclusivo para as mulheres irem para determinadas comissões em relação a outras. E o método utilizado foi qual? Foi abordagem qual e quantitativa. Como eu já mencionei, a gente fez essa pesquisa de dados, conseguimos os dados com bastante facilidade, através de planilhas, e depois disso foi feita essa análise mais empírica. Também utilizamos para estudar esses dados, para trazer uma informação mais concreta, a proposta feita por Miguel e Feitosa. É um artigo em que ele divide os temas políticos em três. Em hard polity, que eles chamam de política intensa, em middle polity, que seria a política intermediária, e o soft polity, que seria a política suave. Então, ele faz essa divisão, eles fazem essa divisão dessas comissões por temas e a sua relevância política. Aqui a gente fez a divisão para mostrar para vocês quais são esses temas e quais seriam essas divisões. As hard policies, por exemplo, seriam comissões relacionadas a relações exteriores, a defesa e segurança, reforma política e legislação, administração pública, política brasileira, política econômica, política industrial, política agrícola, violência e segurança pública, reforma agrária e outras questões internas do Congresso. Já as soft policies seriam questões relacionadas à saúde pública, direitos humanos, questões sociais, meio ambiente, educação, cultura, esporte e direito do consumidor e os direitos da infância e da adolescente. Enquanto as middle policies já seria o geral, que não ingressam nessas partes nem soft.
Quais? Emprego e trabalho, ciência e tecnologia, comunicação, propriedade intelectual, previdência social, questões consideradas irrelevantes e questões religiosas e outras temáticas em geral. Por fim, avaliou-se a participação feminina nessas comissões e se as mulheres exerciam ou não nessas comissões o cargo de presidência ou não. E com base nessas informações foi feita uma porcentagem geral dessa participação das mulheres nessas comissões. Eu não sei se vai ser possível, mas eu gostaria de mostrar esse vídeo, é um link. E ele fala justamente sobre a problemática que a equipe tentou trabalhar. Seria possível abrir esse vídeo? É bem curtinho. Você tem 2 minutos. Não, então vou fazer assim, eu vou deixar aqui, não vai dar tempo então. Então vou passar para a próxima parte, mas já deixo aqui para vocês esse link, e esse link ele explica bem a parte da problemática que a equipe quis trabalhar e que isso é um problema real. Aqui eu coloquei alguns dados. Como a pesquisa ela foi bem extensa, a gente decidiu fazer desde a Constituição de 88 até aqui, mas de lá para cá teve muita mudança, principalmente no nome das comissões, e isso interferiu na própria análise dos dados. Então, para ter uma análise de dados mais concreta e também para apresentar isso, né, para vocês, a equipe decidiu que traríamos os dados de 2015 até agora. E aqui é um parâmetro geral, aqui é a Câmara das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados, e separamos pelas temáticas. Essas vermelhas são as hard policies, as verdes as softs e azul middle. E aqui, só pelo parâmetro geral, já dá para a gente ter uma noção prévia de quais são as comissões que as mulheres mais participam e quais são as que elas menos participam, quais são as que elas são mais envolvidas, e assumindo esse cargo de presidência, tá? Não é a questão de quantidade, é o cargo que elas exercem, se ela exerceu ou não aquele cargo de presidência naquela comissão. E a gente poderia ter feito o estudo por legislatura ou por anos, mas a gente dividiu isso de legislatura e ano, e para ficar mais didático, resolvemos apresentar dessa forma, que ficou bem mais visível. Pronto, aí aqui é só apresentando os números, né, de presidência feminina nas hard policies de 2015 a 2022. E em alguns casos não teve presidência feminina, então a gente não colocou essa informação, não está preenchida. As comissões em que tiveram presidência feminina, as soft policies, e as middle policies. E só aqui já dá para ter uma visão geral de que as mulheres exercem mais as presidências femininas nas comissões consideradas soft policies. E no Senado Federal a situação se repete. Aqui também a gente fez a mesma divisão para mostrar para vocês. E acontece coisa, elas se concentram mais nas soft policies do que nas hard policies. E como conclusão final, com base nos dados obtidos, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, constatou-se que existe sim uma subrepresentação feminina nas comissões consideradas hard policies, que são as comissões em que há concentração de poder, controle do Estado, finanças,
e elas se concentram mais na soft policy, que são comissões voltadas aos direitos sociais, ao cuidado com o outro, e que é possível notar, através desses dados, que nessas hard policies a participação feminina ela é irrisória, muitas vezes ela nem existe. E como conclusão final, a gente revelou que a porcentagem de mulheres exercendo esse cargo de presidência e fazendo essa comparação com a masculina. Então, a gente verificou que é bem baixa, ainda quando elas conseguem exercer esse cargo nas hard policies, que são essas de controle, poder, liderança, elas têm uma participação irrisória. Isso acaba deixando bem evidente que existe ainda, mesmo quando elas ingressam na política, conseguem romper essa barreira que já é difícil, quando estão lá dentro ainda existe uma desigualdade evidente. E, como eu já mencionei, no Senado a situação ela se repete, porque também existe essa baixa, né, nessas participação feminina nas hard policies. Mas eu tenho que reforçar e ressaltar que o foco da pesquisa não foi dizer que uma comissão ela é mais importante do que a outra, não foi isso. O que a gente percebeu foi uma certa repetição de parâmetros. Sempre quando é voltado ao cuidado, ao outro, ao social, as mulheres acabam mais envolvidas do que essas de controle, Estado e poder. Foi uma situação que se repetiu. Então, a gente buscou o quê? Entender por que isso se repetia, por que isso acontecia, se era porque as mulheres queriam participar dessas comissões ou porque já era direcionado a isso. Então, o que ficou claro é que, pelos dados, pela pesquisa bibliográfica, é que a mulher acaba repetindo o papel que ela tem na vida privada, que é justamente do que? Cuidado com o outro, do pensar no coletivo, e isso acaba interferindo também, influenciando também na carreira dela política, na sua vida pública. Oi, Janete, vou pedir que você conclua, que a gente já excedeu o tempo. Pronto, eu já concluí. Eu vou falar mais um pouquinho, mas já consegui concluir. Obrigado, então, pelo trabalho. Uma salva de palmas. Muito interessante, né? É um tema que ele é recorrente, né? A subrepresentação feminina nos espaços de poder. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais ao final de todas as exposições. Então, eu queria convidar agora, na sequência, o Paulo Sérgio Corrêa da Silva Júnior, para falar. Paulo Sérgio está presente aqui conosco. Paulo Sérgio vai falar sobre um estudo de casos de emendas individuais e positivas sem finalidade definida no Estado de São Paulo. A palavra é sua, Paulo. Muito obrigado. Bom, gente, obrigado pelo CEFOR, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Queria agradecer ao professor Maurício, que está aqui nos ajudando. O professor Terezinho foi importante no processo aí, antes de cuidar da gente e mandar o material, é todo um procedimento específico. Meu agradecimento também ao deputado Miguel Lombardi, que me deu a oportunidade de
exercer um tempo de pesquisa sobre esse assunto, e meu amigo Ivan, em memória, que me ajudou muito na minha trajetória profissional. É um estudo de caso das emendas individuais impositivas sem finalidade definida no Estado de São Paulo, 2020, 2021 e 2022. É um nome grandão de título, mas essa emenda podia ser chamada emenda 100, porque é uma emenda que você não tem um público-alvo específico, você não consegue fazer uma análise ex ante, ex post, é uma emenda que você não consegue hoje mensurar que tipo de impacto essa emenda tem nas políticas públicas para onde são direcionadas. Ela é embasada, né, na emenda constitucional número 105 de 2019. E toda essa trajetória da emenda constitucional número 105 de 2019, ela surge através de uma proposta da PEC 45, que ela queria justamente fazer um pacto federativo. E, na realidade, ela causou o efeito contrário. Ela, basicamente, ela deixa que alguns municípios do Estado brasileiro não recebam esse tipo de emenda. Estão num apagão, estão numa seara que não são interessantes de receber. Então, por quê? É uma emenda discricionária, tem um grau de subjetividade muito grande. E quando eu percebi isso, logo no início da proposta de Constituição, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Senado Federal. Aí foi que eu tive uma proposta, um projeto, de analisar essa emenda com mais profundidade. Como eu não conseguiria ter fôlego para fazer em todas as unidades da federação, eu escolhi o Estado de São Paulo porque é o Estado com maior número de congressistas, o Estado com maior população no país. Então, eu acabei vasculhando todas essas emendas nesse período de 2020 a 2022. Tá? Então, qual que é a ideia qual que era assim, a expectativa que essa emenda foi constituída? Aumentar a velocidade dos repasses de execução das emendas, porque havia um grande empossamento, eu até gosto desse termo, empossamento, não sei quem foi que criou esse termo, de empossamento das transferências chegadas nos municípios. Então, você não tinha capacidade de realmente tempestiva pela urgência de alguns serviços que deveriam ser prestados, alguns investimentos que deveriam ser feitos. Né? Então, a ideia toda foi reduzir as burocracias, ou seja, ela é feita sem instrumento jurídico, sem convênios, sem nenhum tipo de gestão dos bancos públicos. Então, essa é uma característica dessa emenda. E também era uma forma de garantir a integralidade dos pagamentos dos repasses, porque era, inclusive, uma reclamação da Confederação Nacional dos Municípios que esses repasses de investimento não eram pagos na sua integralidade. Então, foi uma tentativa do Congresso de corrigir esse problema. Só que, no entanto, durante a pesquisa, eu fui percebendo que ela foi criando uma rede de dependência constitucionalizada. Ela gerou trocas assimétricas entre o eleitor e a lista legislativa. E porque há uma tentativa de busca de reconhecimento eleitoral. Eu estou dizendo isso porque eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco, que mostra como a preferência dos parlamentares foi muito maior durante o período eleitoral das transferências especiais. Ela recebe tanto o nome de emenda impositiva sem finalidade definida, porque ela não tem um foco específico. Né? Eu falei no início, você não vai direcioná-la para determinado plano de trabalho, porque não existe esse plano de trabalho. Existe uma ideia de que o parlamentar vai repassar esse recurso e, lá na ponta, o chefe do executivo vai direcionar para uma obra que não está no planejamento, que ninguém viu. É uma pergunta que pode ser feita. Qual o órgão de controle no país hoje que sabe onde foram aplicadas as transferências especiais durante 2020, 2021 e 2022? Nem o TCU sabe. Os TCEs não sabem. E a minha lente teórica foi baseada no coronelismo inchado e voto, do Vitor Nunes Leal, que, basicamente, quando eu falei de rede de dependência aqui, basicamente que esses três autores que são seminais na organização do Estado político brasileiro conseguem... Eu fui ler nesses livros para trazer um repertório que eu pudesse elencar essa rede de dependência. Então, essa rede de dependência também... tem traços do coronelismo, porque ela cria um certo clientelismo dentro desse processo. O João do Poder do Faoro, ele fala sobre patrimonialismo, ou seja,
você está utilizando o recurso coletivo para fins privados. Então, a emenda de transferências especiais tem essa finalidade também. Em Nome das Bases é um livro fantástico também, que basicamente ele descreve como funciona o orçamento dentro do Congresso Nacional. Então, foi por aí que eu construí minha lente teórica para falar sobre rede de dependência. Bom, aqui são os dados que eu levantei do estado de São Paulo, né, sobre o percentual de emendas e como que elas cresceram durante o período, ao longo de 3 ciclos orçamentários, né. Então, eu fiz uma comparação aqui da barrinha azul, sem finalidade definida, 2020. Era o 20% do montante, com 80% com finalidade definida. Aí, no 2021, essa correlação aumentou. E no processo eleitoral, nós vivemos, houve aí uma aceleração, uma alocação estratégica dos parlamentares em suas bases. Porque talvez eles leram aqui, em Nome das Bases, acho que eles leram esse livro também, e sabem como organizar essa alocação estratégica dos recursos. Então, a gente tem uma aceleração muito forte, que constitui, na minha visão, conexões relevantes com a teoria de Menhill, que é a conexão eleitoral. Bom, aí eu cito aqui os percentuais novamente, né, o percentual de 20% em 2020, 36% em 2021, 71% de 71,43%, atesta a preferência gradativa dos congressistas paulistas pelas transferências especiais, quando comparado ao total de emendas impositivas com finalidade definida. A aceleração dos repasses de emendas sem destinação definida foi identificado, acho que tem um erro ali, foi identificado em ano eleitoral. Também eu preciso ser honesto que talvez aqui em 2020 talvez não houvesse tanta segurança jurídica desse processo das transferências especiais. Assim como é um dispositivo novo no orçamento, talvez não fosse bem adensado aí pelos parlamentares. Você encontra nos corredores do Congresso o prefeito e o vereador vindo atrás só de transferências especiais. Ele não quer saber de outra emenda. Inclusive, há um material da consultoria da Câmara falando que eles queriam utilizar esse recurso. É uma nota técnica, tá? Queriam saber se eles poderiam utilizar esse recurso para construir câmaras municipais, para construir assembleias legislativas. É um tema novo e causa muita, realmente, discussão. Outro dado a respeito das redes de dependência, que o meu trabalho ele basicamente fala sobre isso, que a gente pode atestar. No estado de São Paulo, o governo estadual recebeu 9 repasses de transferências especiais, as emendas sem finalidade definida, enquanto o governo municipal recebeu 1.483, isso. Então, assim, a ideia é que você tem um pacto federativo é que o governo estadual ele consegue coordenar melhor esses investimentos, porque ele tem uma visão estruturante, né? Ele tem uma visão que ele pode olhar e reduzir desigualdades regionais, que a Constituição fala sobre isso. Então, quando esse repasse somente para o governo municipal, e aí você não consegue medir, mensurar que nível de repasse foi esse, o que foi feito, se ele foi feito, inclusive, para as políticas públicas para mulheres, para a população indígena, para bem-estar de saúde animal, a gente não consegue medir, a gente está às escuras. Então, essa concentração das emendas sem destinação definida nas cidades é um obstáculo para a distribuição equitativa dos recursos. Eu tenho um colega de classe da pós-graduação do Senado, ele apelidou essa emenda de emenda PIX, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, o Romero, e aí é um nome bem bacana, porque ela é espontânea, né? Então, mas eu também, a gente conversando, eu lembrei daquele comercial da Pirelli, acho que velocidade sem controle não é nada, né? Então você tem que ter algum tipo de controle, exercer algum tipo de controle em relação a essas emendas. Bom, aqui é um dado que acho que é interessante também, eu quis trazer para ser observado, que quando a quantidade de emendas, a verdinha aqui, de municípios não contemplados no estado de São Paulo, ela vai diminuindo até o ano de 2022. Né? Então, ele vai atingindo uma capilaridade muito maior no estado de São Paulo.
E desse ano, esse meu trabalho não fala sobre 2023, mas eu decidi olhar, há uma pequena queda, há uma pequena recuo, talvez porque não seja um ano eleitoral. Mas isso fica aí um questionamento se realmente esse cenário. Eu não consegui, não fazia parte do escopo do meu estudo, eu não consegui mensurar, mas eu trouxe a observação. São 645 municípios do Estado de São Paulo, então a gente vê que não há cobertura para todos. Então, por que alguns municípios podem receber, são mais, digamos assim, contemplados que outros, né? É uma outra questão. Aí eu escrevi alguns artigos falando exatamente sobre esse ponto, no Valor, na revista Fórum, esse ano passado, para chamar a atenção sobre esse tema, né, das assimetrias com dimensões associadas ao filhotismo, coronelismo, patrimonialismo, que os 3 autores relatam no seu livro, que é a lente teórica que eu utilizei, e é uma rede de dependência constitucionalizada, porque isso aqui é muito interessante, gente. Transferências especiais se multiplicam no Estado. Quando foi aprovada a emenda constitucional, em 10 dias depois, as Assembleias Legislativas já criaram no Estado. E com mesmos vícios, sem controle. Ou seja, eu sou um deputado federal, o senhor é deputado estadual, nós podemos, nossa organização política tem uma capacidade de mobilização financeira como incumbentes que o adversário não tem. Isso é uma questão sobre a qualidade da democracia. Como é que a gente vai ter vai ser competitivo nesse sentido, né? Então, essa teoria também é assentada, essa questão é assentada na teoria de conexão eleitoral do Mayhew, né? Paulo, se puder encaminhando, porque a gente já está... A conclusão. A partir desse preâmbulo conceitual, o exame da estratégia locativa no Estado de São Paulo confirma a hipótese de conexões relevantes entre transferências especiais e rede de dependência. Tá? Obrigado, gente, pela atenção de todos aí. Obrigado, Paulo. Bom, dando sequência, eu agora queria convidar o Sérgio Fernandes Sena Pires, que vai participar via Zoom. O Sérgio já está ali a postos. A palavra é sua, Sérgio. Obrigado, bem-vindo. Obrigado. O nosso tema, que vai ser rapidamente explorado hoje, é a questão da síndrome do esgotamento no trabalho. Eu acho que isso é um tema de interesse geral, apesar de eu não ver nenhum outro trabalho nessa mesma direção. O interesse meu sobre isso surgiu a partir do momento de observar vários colegas, né? Eu sou psicólogo, sou consultor legislativo da casa, passando por esse problema. Alguns realmente tiveram algum tipo de atendimento, outros simplesmente foram se esgotando ao longo do tempo. Então, eu resolvi fazer uma reflexão, uma pesquisa teórica sobre isso, e é óbvio que os meus slides aqui, que são apenas 8, eu vou apenas ter o objetivo de despertar curiosidade nas pessoas, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Essa é a questão. O objetivo central do trabalho, então, foi levantar ideias para a criação de um protocolo e mostrar uma visão um pouco mais integrada sobre esse assunto. Essa síndrome ela foi recentemente reconhecida como uma doença ocupacional. Os critérios para o diagnóstico ainda não estão muito claros. É necessário que se faça uma relação com o estresse no trabalho, que é muito difícil, porque o ser humano é uma síntese dos seus processos psicológicos e das suas interações. Então, é muito difícil a gente separar o que é do trabalho e o que não é do trabalho. E, muitas vezes, essa vai ser uma dificuldade a ser enfrentada quando tivermos que digamos assim, uma formulação mais clara sobre essa síndrome. O DSM-5, por exemplo, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele não especifica essa síndrome ainda, talvez no DSM-6 ela venha a entrar, né? E ainda não há critérios diagnósticos para ela. Então, o psicólogo, para fazer esse tipo de diagnóstico, ele tem que usar a similaridade com outros
outras síndromes relacionadas ao estresse. Eu utilizo para fazer a análise e a proposta da proposta teórica da psicologia cultural. Esse nome é horroroso, quem não conhece a psicologia cultural, porque toda a psicologia cultural vem fazendo essa crítica faz tempo, não tem nenhuma que não seja, tá? Então é um nome que não diz muita coisa. Ficaria melhor como psicologia integrativa ou alguma coisa assim, porque a proposta principal dela é fazer a integração de partes do conhecimento psicológico. Então, ela se torna aí um elemento importante justamente porque essa síndrome, né, para a compreensão dessa síndrome, por quê? Como ela tem elementos que são sintetizados no próprio indivíduo, esse indivíduo traz coisas da casa dele, do lar, das outras interações. Então, é muito difícil que isso se caracterize apenas no trabalho. Eu vou mostrar alguns elementos que podem ajudar, mas no todo nós precisamos avaliar como esse indivíduo está reagindo e como ele está sintetizando essas reações. E eu quero destacar, entre muitos elementos que eu falo no outro texto, né, que eu vou deixar depois um link aí para o pessoal dar uma olhada, eu vou destacar a ansiedade e o medo. Eu não sei vocês, eu nunca interagi com tantas pessoas ansiosas em todos os meus 42 anos de serviço público. Eu tenho 42 anos de serviço público e nunca interagi com tantas pessoas que sofrem de ansiedade. Não só no trabalho, como na família também. Então, a ansiedade é um tipo de medo. E toda a neuroquímica da ansiedade é muito parecida com a neuroquímica do medo. E o impacto fisiológico é brutal. A diferença é que o medo é uma emoção básica que ele tem uma duração curta. E a ansiedade é um estado, não vou dizer permanente, mas é um estado de longa duração. E existe uma relação entre a ansiedade, o medo e o esgotamento, porque a própria química da ansiedade esgota a pessoa. Então, isso é um aspecto muito relevante. E a ansiedade ela tem a ver com a imaginação da pessoa, com a projeção dela de cenários futuros e, normalmente, cenários futuros caóticos para ela. Então, ela tende a realimentar. Então, quanto mais esgotada a pessoa se sente, mais ansiosa ela fica e assim por diante. Então, é um processo muito difícil da pessoa sair desse nó. Um outro aspecto importante, né, entre muitos, eu selecionei a aceleração social. A aceleração social é um fenômeno que foi proposto por um cidadão chamado Hartmut Rosa. Essa teoria é uma teoria, né, e obviamente tem desdobramentos dessa teoria. Ela foi assim proposta lá por 2009, 2010, ela ganhou muita força nesse período e agora as pessoas estão esquecendo um pouco do que foi proposto naquela época. Eu quero relembrar a todos sobre isso. Essa aceleração que nós sofremos, aceleração, por exemplo, para produzir cada vez mais, contando com cada vez menos colaboradores, a aceleração que vem do uso de dispositivos digitais, ninguém pensa nisso. Eu, por exemplo, eu sou muito atento, justamente porque eu sou estudioso disso, eu tenho, no meu celular, eu tenho uma disciplina muito grande para utilizá-lo. O meu tempo médio de utilização do celular por dia é 1 hora. E eu tenho uma série de técnicas para manter isso desse patamar. As pessoas que desempenham o mesmo trabalho que eu têm, em média, 9 horas de uso de celular. Ou seja, 9 vezes mais uso do que eu. E eu faço todo esse controle, por exemplo, não tenho nenhuma rede social no celular. Eu acesso todas as redes sociais pelo browser. Aí vão dizer para mim, você é um dinossauro. Não, eu simplesmente tenho uma técnica para não estar toda hora recebendo notificações no meu celular. E assim por diante. São técnicas para lidar com aceleração social. Até porque eu entendo um pouco de dispositivos digitais e de sistemas digitais, cibernéticos digitais, que vai ser a minha próxima fala. Então, a aceleração social é um elemento fundamental para se analisar quando se quer, digamos assim, fazer uma análise e ter uma compreensão sobre a síndrome do esgotamento no trabalho. E aqui eu entro já na minha conclusão, assim, nos meus aspectos finais, que é o seguinte: quais são os aspectos, então, que nós levantamos
para a elaboração de um protocolo. Eu não estou propondo um protocolo, estou propondo itens que compõem um protocolo. O protocolo é um trabalho futuro. Primeiro é o autocuidado, ou seja, as pessoas precisam ter noção de que a saúde delas vem em primeiro lugar. Ou seja, a alimentação dela, a prática de exercícios físicos, exatamente aquilo que vem sendo falado em relação a diabetes, em relação a tantas outras doenças que nós temos por aí, né, que são epidêmicas no nosso país, a hipertensão e etc. Segundo é o estabelecimento de limites. Já dei um exemplo. É o uso do celular. Você tem total controle sobre isso. As pessoas é que veem aquele barulhinho e querem saber o que é. Pura curiosidade mórbida. Não existe nada que não possa esperar 10, 15, 20 minutos. Você pode ter horários para ver o celular. Eu, por exemplo, tenho 3, 4 horários durante o dia que eu vou e vejo o celular, a não ser que eu esteja realmente pendente de alguma coisa que precisa acontecer ali, pelo celular. Mas se não for isso, não rola. Então, estabelecimento de limites no trabalho. O que é o trabalho em casa? O que é o trabalho no local devido daquela empresa ou daquela organização? Priorização de tarefas. Então, muitas vezes a pessoa se perde num monte de coisas. Ela acha que ela é multitarefa. O ser humano não é multitarefa, nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Aceleração social, já falei para vocês, então não preciso... nós estamos sujeitos a esse processo, principalmente pelo uso de dispositivos cibernéticos digitais. Com as inteligências artificiais, então, que eu também vou tratar na segunda palestra, isso vai ficar mais complicado. Cada vez nós vamos ter mais a impressão que estamos interagindo com pessoas. Busca de apoio, ou seja, nós temos vergonha de dizer que estamos com problemas. Então, isso precisa ser avaliado. Promoção do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso aí não preciso nem tecer maiores detalhes. As empresas precisam oferecer recursos, desde, por exemplo, uma sala onde se possa descansar. Aí o CEFOR, por exemplo, quem conhece as instalações do CEFOR, sempre houve uma preocupação muito grande com esse item aí. Quem trabalha nessa instalação sempre teve muitos recursos para trabalhar, né? Até locais assim, onde a pessoa pode se isolar um pouco e pode ter momentos de maior tranquilidade, recuperar o seu equilíbrio e voltar ao trabalho. Incentivo ao descanso e à recuperação, né? Análise dos efeitos da aceleração social, isso é importantíssimo. E a integração de todas essas estratégias. Eu me coloco à disposição depois na hora das perguntas, tá? São apenas 10 minutos para a gente fazer isso. Esse QR Code ele leva você a um paper de umas 20 e poucas páginas sobre esse assunto, onde a gente desenvolve com mais detalhes tudo isso. Muito obrigado e continuaremos aí assistindo às demais apresentações. Obrigado, Sérgio, pela exposição. Daqui a pouco o Sérgio retorna para uma segunda exposição no outro trabalho. Então, vou dar sequência e vou convidar aqui o Péricles Regis. Bem-vindo, Péricles. A palavra é sua. Tem um outro aqui. Acho que eu não liguei o outro, não. Então, bom dia, senhoras e senhores, quem está nos assistindo aqui. Só fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou um homem de 1,82 m, estou vestindo uma calça jeans escura, uma camisa branca com listras azuis, uma tatuagem no braço, exposta, e de barba. E o meu sinal é esse é o meu sinal. Então, obrigado. Deixa eu voltar aqui, que eu já adiantei aqui. Estou fazendo coisa que eu não podia fazer. Volta. Vamos lá, gente. Então, nosso tema aqui hoje é por uma educação política mais clara e acessível no Poder Legislativo Municipal. Eu sou o Péricles Regis. Aqui à minha frente está o Paulo Marques, que elaborou esse projeto comigo. E esse projeto ele nasce de uma ação que a gente tem lá na Câmara Municipal
de Sorocaba. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre ele aqui. Bem, antes da gente chegar no que é o projeto que acontece lá, a gente precisa mostrar esse panorama. Quase um quarto dos moradores de São Paulo nunca se informam sobre política. Assustador, né? Ler isso. Os dados são do Índice de Democracia Local, lá do IDL, São Paulo 2019. Entre os que se informam, 63% se informam às vezes, né, ou raramente, e desses que se informam, apenas 37% estão totalmente atualizados, né? Esse é o recorte que a gente fez dessa fonte. Ah, daqui a pouco eu me acostumo. Melhor que eu gosto de tecnologia, hein? Então, o problema, né, que a gente tem, o baixo interesse pela política. Infelizmente, hoje, falar de política tá difícil, né? Quem ousa falar tá se desafiando também, né? Então, por conta da polarização, por conta de todo aquele histórico que a gente sabe, infelizmente, categorizado, né? Joga tudo num saco de laranja, tudo, né? A laranjinha podre, está todo mundo podre. Então, infelizmente, o baixo interesse. A falta de conhecimento sobre a divisão entre poderes, eu coloquei isso daqui, gente, porque para a gente aqui, talvez para quem está nos assistindo, seja básico falar de 3 poderes. Mas quem frequenta o imersão, que a gente vai falar lá na frente, acha que o vereador trabalha na prefeitura, por exemplo. Acha que o vereador é um assistente de prefeito. E a gente sabe que não é, né? Mas a grande parcela ainda acha que é assim. A questão da falsa expectativa, eu vou fazer um link com o ciclo vicioso da desinformação já, porque a falsa expectativa nasce nas pessoas por conta de quem está trazendo a mensagem, né? Se ela vai chegar e vai mentir numa campanha eleitoral, por exemplo, vai gerar uma falsa expectativa, vai gerar um desgaste posterior, porque aquela falsa promessa não vai ser cumprida. Ponto, porque não tem como cumprir, porque não é função do legislativo, por muitas vezes, né? O ciclo vicioso da desinformação a gente quebra como? Com a verdade, não é? E esse ciclo vicioso que eu falo que afasta as pessoas da política, fake news, né? Hoje todo mundo aí está com o celular na mão, como foi falado aqui pelo Sérgio, está com o celular na mão o tempo todo e chega muita coisa no WhatsApp, né? A gente brinca, o tiozão do WhatsApp que manda aquela fake news, fala, gente, meu Deus do céu, e o pessoal cai, o pessoal vai compartilhando, e a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, os objetivos, criar condições estimulantes para a participação popular ativa e consciente na política municipal. Eu quero deixar bem enfatizado a questão do ser um município, gente, porque eu acredito muito, o Paulo estava falando aqui também, das questões dos municípios não serem atendidos, né, Paulo? As coisas nascem no município, gente. Amo Brasília, todo respeito, a capital do nosso país, mas as coisas acontecem nas cidades. O dinheiro vem da cidade, né? As grandes lideranças nascem nas cidades. Então, por isso que eu falo tanto da política municipal. Eu brinco assim que a gente às vezes reclama, né? Eu falo, vou me incluir no contexto, mas a gente reclama de presidente, por exemplo. Um presidente nasceu numa cidade. Ponto. Se essa cidade tivesse olhado mais com cautela para aquela pessoa enquanto ela estava na cidade, ele não chegava a presidente. É assim, mas infelizmente o olhar não está nas cidades. Quando a gente vai ouvir discussão de política, alguma coisa, aonde que cai? Aqui, em Brasília, né? Congresso Nacional, e é isso daí. Ninguém discute a cidade, ninguém mostra a cidade. E lá nascem, né, grandes vilões e grandes, entre aspas, heróis, porque não existe herói, né, gente? Quebrar os ciclos da desinformação, como é que quebra? Já falei aqui, é com a verdade, somente com a verdade. Então, tudo que chega lá eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, eu falo depois como que a gente quebra a desinformação, né? E gerar multiplicadores de conhecimento, porque uma andorinha só não faz verão, né? Então a gente tem que fazer, compartilhem mesmo, que outras pessoas saiam falando do que acontece lá, levando a educação política para fora. Então o projeto chama Imersão, acontece lá em Sorocaba, é um projeto de educação política apartidário, gosto de deixar isso muito claro, né? Eu estou como vereador na cidade de Sorocaba, esse que é o detalhe, né? A gente deixa bem a população bem tranquila, acontece dentro da Câmara Municipal, dentro do ambiente da Câmara Municipal, inclusive tenho que agradecer à própria Câmara Municipal que disponibiliza isso para a gente, né? E é através de uma linguagem simples, é desse jeito que eu estou aqui, gente, é falando desse jeito, sem termos técnicos, sem termos jurídicos, porque o povo não vai entender. Eu vou falar
Por exemplo, as emendas impositivas. A gente fala sobre as emendas impositivas lá, mas eu não vou deixar muito técnico. Eu falo que é dinheiro, eu explico como se fosse uma conta bancária, várias contas, eu vou explicando o orçamento desse jeito. Um exemplo, né? Então, a linguagem simples para ser assertivo, para que as pessoas possam entender. Explico os 3 poderes, como eu falei. O pessoal chega lá, eles acham que estão na prefeitura. Já começa aí. Aí eu falo, gente, isso aqui é a Câmara Municipal. Daí a gente apresenta a Câmara Municipal, que eu mostro a estrutura como um todo. Lá em Sorocaba são 240 funcionários, contando com os vereadores, né? Então, é muita gente, é muita gente. Daí a gente vai percorrendo toda a estrutura da Câmara Municipal e mostrando o que é cada coisa, o que é cada lugar. Licitações, por exemplo, a gente para lá no setor de compras, eu explico o que é um pouquinho de licitações, como é que funciona a licitação, porque o povo acha que é assim, por que pagou tanto em tal coisa? Gente, aí eu vou explicar a licitação, desde o começo. E a gente enfatiza os princípios de participação cidadã ativa, transparência e diálogo, né? Porque, por ser apartidário, e é assim que a gente precisa fazer, né? Vai todo mundo lá. Vai gente de esquerda, de direita, de centro, gente que odeia política, gente que não sabe o que é política, gente que vai lá pensando que vai pedir alguma coisa para vereador. Então, chega de tudo lá. Então, é ótimo, porque isso faz com que a gente tenha mais diálogo. A transparência, eu falo... deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui. Deixa eu só ver se eu... Não, vou voltar. A transparência também é uma arma, né, contra a desinformação, não é? Porque quando perguntam qualquer coisa lá nesse projeto, a resposta ela é real. A resposta é o que acontece de fato dentro de uma Câmara de Vereadores. Vou dar uns exemplos. Comissões permanentes. Comissões permanentes. Como funcionam as comissões permanentes? O povo nem sabe o que é isso. E existem nas câmaras municipais. Eu falo bastante sobre qualidade legislativa. Eu falo, quantidade não é qualidade, gente. Fazer lei é a coisa mais fácil do mundo. Você vai lá, escreve o nome de rua lá, pronto, virou lei. Então, você vai fazer 50 leis? Pô, que legal. E a qualidade? Não estou falando que é errado fazer nome de rua, tá, gente? Mas um tema mais complexo demanda tempo, não é? Um tema mais complexo demanda estudo, demanda muito empenho, né? Então, a transparência e o diálogo, eles vão nessa vertente assim, de fazer com que as pessoas entendam o que é que acontece de verdade lá, para saírem de lá entendendo minimamente o que acontece numa Câmara Municipal. E, ao saírem de lá, eles saem com essa sensação de que estão mais inclusos dentro da política, mais realmente... muitas vezes já saiu gente de lá, gente, de virar candidato a vereador. Saiu de lá candidato a vereador, foi virar candidato. Gente que participa agora de associação de bairro, que não fazia nada assim de vida ativa, de política, né? Participa dos conselhos da cidade. Aí, quando não consegue fazer muita coisa, assiste à sessão legislativa. Só de fazer isso, gente, já é uma mudança de mentalidade, uma metanoia que é maravilhosa. Porque ela saiu de lá curiosa. Pô, será que o que falou ali é verdade? E ela vai trazer isso, vai buscar a realidade dela. Eu vou trazer aqui, eu estou com o tempo um pouquinho ainda, vou trazer só um videozinho para explicar como que é lá, daí a gente já vai para a parte final também. Bom, tem som aí? Trabalham com a gente em relação a gente mesmo. Recomendo para outras pessoas fizerem também, porque expande nossa mente em relação a nós mesmos, né? Porque é a nossa cidade. Como que funciona a Câmara Municipal, quais são os passos que acontecem aqui dentro, os procedimentos corriqueiros que tem na casa que a população não sabe. E levando essa informação para o jovem, nós estamos educando ele para a cidadania. Eu achei muito essencial, porque tem algumas pautas que a gente não sabe durante o nosso dia a dia. E a gente precisa saber que a gente
de votar, né? Saber quais os principais atos do vereador na Câmara. Eu adorei, porque elucidou bem qual é o papel, né, do vereador na sociedade, principalmente para que eles criem mais consciência. Que eu acho que é o que falta bastante atualmente, né? A gente está tão desgostoso com a política que a gente chuta o balde. Mas é essencial que eles entendam quem são essas pessoas, por que elas estão aqui e o que elas representam na vida deles. Então eu adorei, eu achei o máximo. Como a gente pôde ver ali, ó, é dentro do plenário, informal, o pessoal senta nas cadeiras, se sente pertencente, tira aquele padrão, se ficar olhando assim e falar, nossa, é intocável. Não é intocável, não é do povo para o povo. Então, senta lá, usa microfone, faz a festa. O pessoal se sente bem à vontade, né? Dá para perceber na foto, né? Considerações, então, a educação política gera esclarecimento sobre o trabalho do Poder Legislativo Municipal, que é o nosso intuito com esse projeto, e gera um ambiente de estímulo à participação ativa da população na política municipal. Como eu mencionei, vários saem de lá fazendo alguma coisa, nem que seja assistindo a televisão, assistindo a rádio, ou ouvindo a rádio da Câmara Municipal. Aqui estão algumas referências bibliográficas da gente, que a gente usou para fazer o projeto. O tempo nos pede que encerremos. E está aqui. Muito obrigado. Nas nossas redes sociais, eu e o Paulo Marques, nosso funcionário público também lá da Câmara Municipal de Sorocaba. Obrigado, Périx. Parabéns pelo projeto. A educação política realmente é uma dimensão fundamental, né, para a formação da cidadania, né? Então, parabéns pelo projeto lá. Obrigado. Então, dando continuidade aqui, para finalizar a sequência de exposições, a gente volta com Sérgio Fernandes, já está aí a posse, para falar do segundo trabalho dele. Palavra sua, Sérgio. É isso, muito obrigado. Um instante. Muito obrigado. Nós vamos falar agora sobre um outro tema muito importante que eu acho que, digamos assim, ele é bastante relevante para a pesquisa. Então, todos os pesquisadores que estão aqui, prestem atenção. O pessoal do CEFOR também, eu acho que essa é uma deixa bacana de coisas que podem ser desenvolvidas, principalmente para aqueles que querem desenvolver pesquisas qualitativas e que têm essa pegada. Tá? Então, o nosso tema é formas inovadoras de interação do cidadão na pesquisa, que é o nosso foco, tá? Com o uso de sistemas cibernéticos digitais. O objetivo central do trabalho é mostrar, né? Na verdade, não é nem discutir, eu não vou discutir nada, eu vou só apresentar mesmo, é um objetivo bem mais raso, né? Como é que se pode utilizar sistemas cibernéticos digitais na pesquisa, tá? Esse é o foco, e principalmente numa modalidade de pesquisa que chama etnografia digital, tá? Esse é o nosso objetivo. Primeiro, para aqueles que não estão muito afetos, a cibernética ela é o campo que estuda o controle e a comunicação de sistemas complexos, e ela existe já há muito tempo. Sistemas mecânicos, sistemas biológicos e também agora sistemas digitais. Muito recentemente, foram acrescentados um elemento muito importante a esses sistemas, que é a inteligência artificial. Vai ficar cada vez mais difícil para nós distinguirmos entre um sistema cibernético digital interagindo conosco e o ser humano, o próprio ser humano, a própria interação humana. Vai ficar cada vez mais difícil. Eu tenho escrito que a diferenciação ao longo dos próximos 30 anos vai se dar pelo aspecto emocional. Tá? Então, eu tenho vários textos sobre isso já publicados, que a grande diferença vai ser o papel regulatório das emoções nos sistemas cibernéticos digitais. Como eles ainda não são capazes de fazer isso, e eu não sei se no curto prazo ou no médio prazo serão capazes, essa continua sendo a diferença entre um processo decisório de máquina e um processo decisório humano, é a principal diferença.
A Câmara dos Deputados tem uma série de demandas. Eu sou consultor legislativo na casa, a gente tem que fazer estudos, os deputados nos pedem uma série de trabalhos que demandam a apropriação de conhecimento ou a própria construção. Eu, por exemplo, sou um consultor que não vou só atrás do conhecimento que já está pronto por outra pessoa. Eu mesmo faço as minhas pesquisas ao longo dos últimos 20 anos, estive vinculado à Universidade de Brasília durante muito tempo, agora já me desvinculei de lá, mas estive vinculado lá durante muito tempo, então, assim, eu tenho um perfil de precisar desse tipo de ferramenta para produzir o conhecimento que é necessário dentro da Câmara. Também é nosso trabalho, né, apoiar diversos órgãos parlamentares, tem observatórios aqui dentro. Eu mesmo trabalhei no observatório, que ele quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, e foi necessário produzir uma série de estudos ali. E estudos que não tinha outra pessoa produzindo, não tinha outro órgão produzindo. Eram coisas que nós tínhamos que fazer, né, para poder dar conta do trabalho. Então, a Câmara tem uma demanda. Eu vejo uma demanda para esse tipo de sistema, que é a própria pós-graduação da casa. Principalmente quando essa pós-graduação fosse desenvolvendo para os níveis mais elevados e mais complexos de produção do conhecimento, como doutorado, pós-doutorado e assim por diante. A etnografia, então, o que é isso? É uma abordagem, né, qualitativa de pesquisa, onde o pesquisador ele interage intensamente com aqueles sujeitos. Né? Ela surge na antropologia, os antropólogos iam viver nas tribos, iam viver nos locais, nas cidades, e a partir daí, depois de um tempo, eles realizavam a sua pesquisa, utilizando diversos instrumentos, como, por exemplo, entrevistas semi-estruturadas. Então, a etnografia ela já existe há muito tempo, ela surge nesse contexto da antropologia. A etnografia digital, ela surge há coisa de uns 10, 15 anos atrás, existem até sistemas já automatizados para isso. Agora, com as inteligências artificiais, está sendo possível, por exemplo, fazer entrevistas estruturadas com 1 milhão de sujeitos. Imagina. E que avanço isso é, mantendo cada sujeito falando sobre sua própria narrativa, avaliando sua própria narrativa, que é uma limitação das técnicas, né, dos métodos quantitativos. Esse é o grande problema. Enquanto numa pesquisa qualitativa etnográfica você vai levar, às vezes, 1 ano, e esse 1 ano vai te render 2 ou 3 artigos, numa pesquisa que envolve um questionário, em coisa de 1 mês, 2 meses, você resolve o problema. Então, tem essa questão da aceleração. Lembra que eu falei da aceleração social? A aceleração na ciência também funciona assim, tá? As pessoas vão vendo aqueles métodos que aceleram os resultados dela e vão dando preferência para aqueles métodos terem visto o resultado. Então, um exemplo que eu dou é o estudo da violência nas escolas, por exemplo. Ele exige uma compreensão de determinados públicos que são muito variados ao longo do país. Como você faz isso? Como você estuda, por exemplo, 5 regiões geográficas diferentes, com populações e territórios diferentes? Então, essa é uma das possibilidades. Esses são os benefícios, então, de utilizar um sistema cibernético digital para fazer isso. Né? Aqui na Universidade de Brasília, por exemplo, normalmente, nas outras universidades também é mais ou menos assim, esse núcleo de inteligência artificial normalmente está ligado à engenharia elétrica, ao departamento de engenharia elétrica. Aqui na nossa Universidade de Brasília também funciona assim. Eu sou psicólogo, mas também já passei pela engenharia. Então, normalmente é assim. Aqui na Universidade de Brasília já vai estar sendo criado um núcleo de inteligência artificial, justamente nesse contexto do departamento de engenharia elétrica. Nós temos até colegas aí de trabalho que conhecem isso muito melhor do que eu, que já fizeram pós-graduação lá na engenharia, talvez até na engenharia elétrica, e aí sabem isso até melhor do que eu. Quais são, então, os benefícios disso aí? Primeiro, a compreensão aprofundada de perspectivas individuais, porque a inteligência artificial é capaz, dentro dessa lógica, de fazer entrevistas semi-estruturadas com sujeitos. 1 milhão de sujeitos, 2 milhões de sujeitos, quantos você quiser. A gente não está mais limitado a 10, 5 ou 20 sujeitos. Nós não estamos mais limitados a isso. Segundo, a identificação de padrões e lacunas. Você pode depois, você mantém essa narrativa toda alinhada dentro daquele sujeito, depois você pode fazer as comparações e a matemática que você quiser. Tá? Então não tem problema nenhum, você não perde, não é um questionário em que você mistura as pessoas. Você mantém tudo separado e depois você pode
fazer essa comparação. A exploração de contextos sociais complexos, como foi no caso na Europa, nós temos vários casos lá onde foi empregada etnografia digital para estudar a pandemia e os seus efeitos na população europeia. Estímulo ao engajamento individual, porque você não perde esse sujeito ao longo de toda a pesquisa. Tá? Então, depois você tem 1 milhão de entrevistas. Adaptação de intervenções, porque você pode depois tirar conclusões, que é muito o propósito do processo legislativo, né? Você pode ter intervenções a partir daquele conhecimento. E você também tem a fundamentação para tomadas de decisão de alto nível. Esse QR Code ele leva você para um texto mais amplo, de umas 20 páginas sobre isso que eu falei. Eu quis só mostrar um pouco do que deixar todo mundo com água na boca, porque nós, na minha visão, conhecendo um pouco dos sistemas que nós temos na Câmara, nós estamos a um passo, basta só querer fazer isso aqui. Nós já temos condições de montar um sistema primitivo ainda, mas inicial. A gente começa assim, toda a caminhada começa com o primeiro passo, e eu acho que isso seria muito importante para a pesquisa que é feita dentro da Câmara dos Deputados. Tá? Essa é a minha apresentação, o QR Code está aí para vocês fazerem a leitura muito mais detalhada até do que um resumo que eu apresentei aí, que vai estar nos anais do evento aqui. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Eu agora queria passar para um outro momento. Queria convidar os expositores que estão aqui presentes, que, por favor, viessem aqui para o palco, né? Os Paulos e o Péricles, por favor. E peço que os expositores que estão com a gente via Zoom permaneçam aí também conectados para a gente ter esse momento de troca aqui, de conversa. Eu vou só checar se chegou alguma pergunta e para quem ela está direcionada. Temos aqui uma pergunta da professora Terezinha para o Paulo Stanik, é assim que fala? Stanich. Para o Paulo, a pergunta é a seguinte: poderia dar exemplo ou exemplos de resultados das salas de situação? Bom, como que é o nome dela? Desculpa. Terezinha. Terezinha. Está aqui presente conosco. Terezinha. Então, as salas de situação são bem novas. Então, a gente está trabalhando ainda com a possibilidade desses resultados. A primeira sala de situação que foi instalada através da ADPF, ela teve um momento muito tumultuado, porque o governo anterior teve uma certa dificuldade de interação com os órgãos da sociedade civil. E num primeiro momento, ficou muito próximo à presidência da República. Quem fez a gestão foi o GSI, e agora, nesse novo governo, vem a presidência dessa sala de situação para o Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente está bastante otimista em relação a quais são os resultados que vão ser produzidos. Obviamente, eu cheguei a participar dessa reunião de instalação, desse novo momento, e a gente percebe que há uma interação muito grande entre a sociedade civil e os órgãos governamentais sobre diversas óticas. O Ministério das Relações Exteriores sobre a questão, as questões internacionais, o Ministério da Saúde, através da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, com toda a expertise de saúde indígena, agora o MPI, com toda a expertise indigenista, a polícia, o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, verificando os aspectos criminológicos, o Ministério da Defesa, que normalmente cuida da questão de logística, sobretudo, né, com a FAB, com a Marinha do Brasil, também com a Força Aérea e a Marinha do Brasil. Então, o que nós imaginamos, agora também tem essa sala do IBAMA, foi instaurado também um comitê, porque às vezes recebe o nome de sala de situação, onde foi emprestado do decreto da CESAI, outras vezes recebe o nome de comitê, e sobre desintrusão de terra indígena. Então,
nós imaginamos que a produção desse material, basta só uma reunião para perceber a diversidade de informação e as várias direções da onde a informação é oriunda. De forma que, às vezes, um trabalho de campo de uma comissão externa do Ministério da Câmara, tal, ou vê a coisa um pouco maquiada, a verdade é essa, porque chega lá, num dia não dá para você... Você sente a coisa, óbvio, mas com informações tão ricas em detalhes, em estatísticas de cada órgão, para mim, me parece um órgão de consulta riquíssimo para que o legislador possa não só fiscalizar, verificando onde estão os pontos frágeis, mas também legislar propondo outras soluções. Então, ainda é muito embrionário. A gente está com fé que isso cada vez vai se fortalecer e torcendo muito para que o Poder Legislativo, não digo se apoderar, até porque quem toca é o Executivo e tem a independência dos poderes, mas que são harmônicos e que devem trabalhar junto. Inclusive, seria uma sugestão para que essas comissões pudessem ter um membro lá dentro, ainda que seja em caráter de como observador, para poder pegar essa fonte mais direta. Eu acho que é isso. É muito experimental, mas é importante, a gente fez esse trabalho justamente para a gente estar bem atento e aproveitar dessa ferramenta, inclusive nessa fase inicial, de repente poder moldar para poder oferecer alguma ferramenta para o Legislativo até mais direcionada, né, nesse sentido. Espero ter respondido a pergunta, Magia. Eu li o resumo, né, do trabalho, e você fala, claro, a sala de situação, ela nasceu de uma emergência, né? Normalmente acontece assim, né, a crise com o povo Yanomami e tal, mas você falou na sua apresentação que elas estão tendendo a se transformar em comitês. A gente tem que tomar muito cuidado com duas coisas. Então, vou aproveitar essa oportunidade, se me permite, porque a sala de situação, que às vezes recebe o nome de comitê, é uma questão meramente de nomenclatura. Aproveitaram esse termo sala de situação porque existia um dispositivo parecido que chamava sala de situação. Então, a sensação que dá, e é uma opinião muito pessoal, é que o ministro aproveitou e falou: eu posso usar esse instrumento jurídico para resolver o problema, e recebeu essa nomenclatura. Eu acredito que, verificando que é uma possibilidade muito boa para situações de emergência, o Executivo, já tomando frente disso, levando em consideração que a primeira iniciativa vem do Judiciário, já vem nomenclaturando comitê, porque pode ser uma praxe, não só para a questão indígena, mas para questões de racismo, de violência da mulher, LGBT, e todas as temáticas que são direcionadas a um público específico. Agora, existe uma crítica muito grande que tem que ser feita, se eu posso deixar isso registrado aqui, que a sala de situação, em momento algum, substitui a consulta prévia, que é muito mais solene, que tem que respeitar o que o outro pensa, o modo de vida dessas comunidades, desses povos tradicionais, porque a gente também tem que ficar de olho para ver se esses comitês, essas salas de situação, vindo a toque de caixa, que se justifica numa situação onde as crianças estão morrendo de desnutrição, em caráter provisório, inclusive eu acho que deveria ter, de repente, uma lei geral das salas de situação, botando um prazo máximo, como se fosse uma CPI, mas os temas mais perenes, necessariamente, têm que ser feitos através da consulta prévia, porque exige um processo muito mais profundo junto com as populações cujas medidas são direcionadas. Obrigado, Fernando. Tem mais uma pergunta aqui, elaborada por Carlos Leonardo, aqui da Câmara dos Deputados, direcionada para a Janete. Imagino que a Janete esteja acompanhando a gente aí, de longe. E a pergunta é a seguinte: queria saber se a participação das mulheres como relatoras de projetos nas comissões foi considerada para a pesquisa. E, em caso negativo, por que não foi considerada? Janete. Janete, você nos ouve? Bom, enquanto a gente aguarda a Janete, eu vou, então, pular para a próxima pergunta. E se a Janete retornar, ela tem a oportunidade de responder. Quem formula essa pergunta agora é a Loane, de Sorocaba. Conhece, né?
A pergunta é a seguinte, para o Périx. Qual dos seus projetos já conquistados você considera que teve mais alcance significativo para deve ser população, ficou poluição aqui, mas é população. E qual dos seus projetos teve um alcance e satisfação mais significativo para você? Acho que com certeza é o que está aqui, né? Chegamos aqui em Brasília, olha que legal, falando de educação política, um tema que às vezes como eu falei, o povo corre de política, gente. O povo corre de política. E trazer educação política, falar num ambiente acadêmico sobre isso, é maravilhoso. Não uma conquista pessoal, assim, mas de toda a Câmara Municipal sendo representada aqui. Hoje eu estou representando a Câmara Municipal, né, com esse projeto. E acredito que seja esse, Lô. Maior orgulho, né, de chegar aqui e poder ser transmitido. O pessoal está sendo replicado isso, gente. É muito legal, porque outras câmaras municipais já estão fazendo, né? Então, a gente vê que está dando certo, está dando resultado, porque muitas vezes, no parlamento mesmo, não é como a gente imagina, né? Você trabalhou lá, né? Trabalhou todo mundo. Mas a gente acha que é de um jeito e cria até a gente, quanto parlamentar, quando chega lá, vê que não é aquilo lá que a gente pensava. E precisa ter uma transformação até na nossa mentalidade para conseguir permanecer mesmo. Porque o próprio parlamentar, o Sérgio estava falando, né? O Sérgio estava falando do desgaste do trabalho. Desgasta, sim, porque precisa dois trabalhos, né? O trabalho de legislar e o trabalho de explicar para a pessoa que é o trabalho dela. Porque as pessoas cobram muito dos deputados, cobram muito dos senadores, né, estaduais, federais e dos vereadores, funções que são exclusivamente do executivo. É fato, isso aí é todo dia. Quando não, para vereador, então, que cobram de ações de nível federal é inacreditável. As pessoas pedem coisas que não estão no nosso alcance. E isso acaba desgastando. Então, eu acredito que seja isso. Tem sido uma mudança tanto interna na Câmara Municipal mesmo, né? As pessoas, os próprios funcionários, assim, conseguem entender que a educação política está transformando e os agentes políticos de lá como um todo. Ótimo. Tem uma segunda pergunta ainda para você, Périx, formulada pela Manuela Nonô, da consultoria legislativa aqui da Casa. E a pergunta primeiro, ela parabeniza pelo projeto e pergunta o seguinte: você nos disse que é vereador e desenvolve o projeto na própria Câmara de Sorocaba. A pergunta: você iniciou já vereador o projeto, eu acho, ou antes? E uma segunda pergunta vê perspectiva de continuação após o seu mandato? Ótimo. Foi depois que eu entrei como vereador, porque eu me frustrei. Porque eu cheguei lá e eu entendi que não era nada daquilo que eu imaginava. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que me passaram estava errado. O que eu vou fazer agora? Eu tive uma crise existencial lá no começo. O que eu vou fazer? Daí surgiu esse projeto, que hoje está dando continuidade. Com certeza, o negócio não é meu, né? Não é meu, é da Câmara Municipal já e é do mundo. Tem que pegar e tem que fazer. Não estando mais no mundo político, com certeza isso aí vai continuar. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Obrigado pela resposta. Agora temos uma pergunta formulada pelo Paulo Corrêa, da Câmara dos Deputados. É sobre as salas de situação. A pergunta é a seguinte: é um comentário e depois tem uma pergunta. A sala de situação aponta soluções que são ancoradas em repertórios anteriores e há também mergulho, depósito de situações semelhantes. Que tipo de cooperação há com o governo estadual e órgãos locais? Projeto de imersão, aí ele junta com o projeto de imersão, tem experiência de ser alocado em outros espaços públicos ou a busca é uma ambientação dentro do parlamento? Então, são duas perguntas, né? A primeira, sobre a sala de situação, que é a seguinte: que tipo de cooperação há com o governo estadual e órgãos locais? E o segundo é sobre o projeto de imersão. Tem experiência de ser alocado em outros espaços públicos
ou a busca é uma ambientação dentro do parlamento municipal? Vamos começar com a sala de situação, né? Bom, eu acho que dá para responder as duas. É Carlos, né? Bom, vamos lá. É o Paulo Corrêa que formulou. Meu xará. Ah, você? Ah, legal. Eu achei que era o outro Paulo. Então posso responder olho no olho. Bom, primeiro a questão é que a sala de situação é uma coisa muito nova. A sala de situação ela vem primeira vez regulamentada através de um decreto da CESAI, onde eles precisavam definir situações com os povos isolados, que são aqueles povos que não têm contato com a sociedade geral. O governo brasileiro entende que são 70 povos, algumas ONGs entendem que são 150 povos isolados. Olha que coisa maluca, né? São pessoas que não estão completamente fora da nossa sociedade, vivem nas florestas, normalmente na região amazônica. E, então, obviamente, a aproximação desses povos, tem toda uma lei que regula isso, e sempre é dramático por causa da questão das epidemias. Então, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, muito preocupada para que não tenha uma morte pelo contato com o homem da cidade, estabeleceu essa situação de uma maneira muito institucional para aquele caso específico de povos isolados. Nós temos a questão dos povos Yanomamis, aquele drama que se viu durante a pandemia. Então, o ministro Luiz Barroso, através da provocação de uma instituição indígena, usa essa ideia inicial para criar um órgão colegiado entre várias instituições, que seria aí o Ministério da Defesa, a Polícia Federal e tal. E o IBAMA, agora já aproveitando, e eu já tenho notícias do Executivo que outras estão nascendo com esse nome de comitê. Veja bem, daí a necessidade e a importância também da gente estar nessa casa. Talvez se uma lei regulasse como que pode ser a sala de situação, ou com parâmetros mínimos, que também não pode ser uma coisa muito engessada, porque, como nós estamos falando de uma solução emergencial, de repente, a entrada de uma igreja, por exemplo, vai fazer toda a diferença. Que entra na sociedade civil, mas o grupo de escoteiro, de repente, fez toda a diferença se a gente está falando, de repente, numa questão envolvendo jovens. Então, sou totalmente a favor de ter a participação, tanto municipal ou estadual, que, como disse o nosso nobre parlamentar aqui, as coisas acontecem nas cidades. Então, imagina uma cidade que está tendo problema, por exemplo, com excesso de entrada de refugiados, é o que a gente está vivendo em Roraima. Ora, na ponta, quem está atendendo o refugiado é um posto de saúde municipal. Então, será que não é importante escutar esse agente de saúde? E será que não é importante também o parlamentar em nível municipal estar participando dessa reunião para ver, talvez, qual a providência que a Polícia Federal está fazendo com os refugiados? O que o Ministério da Saúde está aportando de recurso extra? Então, é tão multidisciplinar. O importante é que exista participação de players que podem resolver, também não vai lá para encher linguiça e só atrapalhar, também a gente tem que ter problema. Isso é muito o que acontece, às vezes, nos conselhos, né? Os conselhos municipais. Então, pessoas que podem resolver, que podem contribuir com informações, para quem tem tinta na caneta, no caso, os parlamentares e os líderes do Executivo, poderem resolver com informações que sejam fundamentais para aquela solução emergencial. Né? É isso. Quanto ao imersão, a gente faz lá na Câmara de Sorocaba, tem algumas câmaras já copiando. Como que é o nome dela? O Paulo aqui mesmo. Você pergunta. Eu vou perguntar para você depois, inclusive. Vou fazer o bate-bola. Eu falo assim, eu acho que tem que surgir de quem está lá. Eu entendo muito bem de legislativo municipal. Eu nem ouso ficar falando de legislativo federal, porque eu acredito que só quando está dentro mesmo, como parlamentar, inclusive, ou assessor, dá para saber um pouco de como funciona, mas só estando dentro. Só também para você ter a segurança de você falar tudo com propriedade mesmo. Em câmaras municipais é um padrão, né? O legislativo municipal é um padrão, segue ali
os mesmos ritos, segue ali... quando muda um pouquinho a legislação de cidade para cidade, cada cidade tem a sua própria lei orgânica, que pode alterar os dispositivos, as nomenclaturas, o rito das coisas, mas, no geral, é tudo igual. Então, eu faço pelo Legislativo e gostaria que o Executivo fizesse com gente do Executivo, né? Alguém que realmente domine o assunto lá, mas isso tem que ser uma iniciativa do próprio Executivo, né? Não dá para a gente obrigar através de lei para fazer isso. Não dá para chegar lá e fazer uma lei, a prefeitura vai ter que fazer isso, vai ter que fazer o projeto de imersão aí. Não dá para fazer isso. Mas gostaria muito. Poder Judiciário, todas as frentes precisam disso, né? A gente não entende muita coisa quando a gente está em casa, assistindo televisão, vendo um parlamentar falar ali. A gente só recebe a informação já mastigadinha e, para mim, eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito desbravador, assim, sabe? Então, por isso que eu vou lá, provoco. Mas eu espero que outros órgãos possam fazer. Todos. A pergunta do Carlos Leonardo, aqui, servidor da casa, é exatamente isso. Ele pergunta se tem notícia de iniciativa semelhante em outros municípios, né? Tem Limeira? Tem Limeira, tem Salto, que é lá perto também. Eu não vou lembrar o nome das cidades, mas tem algumas cidades copiando, fazendo, replicando, e está sendo... Oi? Acho que é importante ter orçamento para essa escola municipal. Então, só com a vontade às vezes não funciona, né? Mas lá a gente tem a escola do Legislativo, a gente tem o LabLeg, a gente tem algumas iniciativas dentro da própria Câmara Municipal que a gente coloca dentro, né? A gente inclui ali os servidores da casa que nos ajudam também. Então, pessoas que acreditam, né? Pessoas que estão dispostas a fazer a diferença mesmo, mudar. E todo lugar tem. É só a gente procurar, né? Só a gente caçando direitinho, que a gente acha. Tem mais uma pergunta ainda sobre a iniciativa do projeto. É a Terezinha que pergunta. A Terezinha pergunta como é possível garantir que o projeto Imersão seja, de fato, suprapartidário, né? Como garantir? Como garantir, de fato. Nossa, aí é complicado, né? Porque quando eu estou à frente, você pode ver através dos depoimentos ali, não é... É uma situação que até esquecem que eu sou vereador. Até esquecem que eu sou vereador lá. Então, é gostoso. Mas essa garantia, quando passada... A gente estava até discutindo recentemente aqui a questão da escola do Legislativo, se seria interessante ou não ter um parlamentar na escola do Legislativo, por exemplo. Não dá para ter certeza. O parlamentar vai mudar. O parlamentar vai embora, né? Aí, daqui 4 anos, vai chegar outro. Como é que vai ficar essa escola do Legislativo, entre aspas, na mão de um parlamentar? Né? Então, eu sou muito mais adepto que seja realmente a Casa Legislativa tocar, fazer, para que seja apartidário, para que continue sendo apartidário. Hoje eu tomei a iniciativa, né? Amanhã ou depois eu não estou lá mais. Que a própria Câmara Municipal, as câmaras municipais possam dar continuidade, com servidores públicos de carreira, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou formular para o Sérgio. É sobre a sua primeira fala, Sérgio, sobre a síndrome de burnout. Queria te perguntar assim, se você fez alguma análise ou sabe de alguém que fez alguma análise em relação a como a incidência, né, dessa síndrome durante a pandemia do Covid-19. E se, por exemplo, o regime de teletrabalho ele contribui positivamente ou negativamente para a incidência desse tipo de síndrome, já que no teletrabalho a gente tem um regime um pouco diferente, né, do presencial. Então, eu queria saber nesse sentido. Não foi o objetivo dessa pesquisa especificamente fazer isso. Nosso objetivo era levantar elementos para os protocolos de análise. Tá? Então, esse era o principal objetivo. Então, esse estudo ele não enfocou isso. Mas, na minha leitura, para fazer essa pesquisa, eu me encontrei com muito... Principalmente... vou aqui. Está travando o seu vídeo e áudio, Sérgio. Isso, travou. Parece que o problema é que já travou antes, entendeu? Não, retornou, agora retornou. Está travando, está travando.
Acho que agora caiu de vez. Caiu todo mundo, será? Então, eu tenho um comentário aqui, né, bem uma pergunta para o Paulo Corrêa, sobre o seu trabalho, né? Achei muito interessante, né? Até alarmante para mim. Eu li o resumo também, né? Antes de vir para cá. É meio assustador, né? O efeito, né, que aconteceu a partir da emenda 105, né, de 2019. Eu comentar assim que, lendo o seu trabalho, ouvindo você hoje também, eu lembrei de um cientista político chamado o Adam, um polonês, que eu esqueci o nome dele agora. Não sei falar, esse nome dele é esquisito, é um nome complicado, mas assim, é o Adam Zavorsky, eu acho que é assim que fala, que ele trabalha no último livro dele sobre crise da democracia, uma noção de processos de corrosão, de enfraquecimento da democracia por dentro, né, por dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. Então, me pareceu que esse estudo que você fez, esse estudo de caso, poderia, de alguma forma, ser um exemplo de um processo que, intencional ou não, né, produzir um efeito de vamos dizer assim, de enfraquecimento, né, de um processo democrático, né? Você falou, né, é um processo que não tem muita transparência, né, que começou com a ideia de desburocratizar, com a ideia de acelerar o repasse, mas que terminou com essa anomalia, né, que você colocou muito bem em números ali. Quiser comentar sobre isso? Oi, está funcionando. Se eu passar no projeto de mestrado aqui, eu procuro o senhor depois. Você já acabou, né? Você acabou de finalizar o seu, né? O seu mestrado? Né? Sim. Muito bom. Mas, antes de responder, é só algo que eu fiquei pensando ali depois, para não também... A gente não precisa demonizar as emendas parlamentares, né? As emendas exercem uma função distributiva muito importante em localidades que a União não enxerga. Então, ela tem esse papel realmente de levar recursos para algumas localidades que a União, o governo federal, não consegue, não vê como prioridade. Mas pode levar uma emenda que pode ser vinculada à educação política. O grande problema, aí, voltando à pergunta, é que a gente não consegue enxergar. A gente não está enxergando se essa emenda realmente ela tem produzido os efeitos produtivos para a sociedade, trazendo bem-estar. O último texto, inclusive, da nota técnica da Conselho da Casa, fala de desordem jurídica, que a emenda constitucional 105 traz desordem jurídica. Então, é algo que a gente precisa também verificar realmente, tentar buscar entender se ela tem trazido benefícios, bem-estar, ou ela está realmente correndo, trazendo irregularidades dentro da legalidade. E a irregularidade é no sentido de ser assimétrico, constituir poder político se apropriando de recursos coletivos, para perpetuação de uma elite política. São questionamentos que são justos serem feitos, serem colocados. Assim como houve um cuidado na emenda constitucional, acho que é o último artigo, de que 60% fossem pagas no ano anterior, mas não houve nenhuma preocupação em colocar que Tribunal de Contas seria responsável por fiscalizar. Seria o Tribunal de Contas local, o Tribunal de Contas da União. Então, são ponderações que vão constituindo suspeitas de correção do processo democrático. E o principal ponto, na minha avaliação, é que talvez traga falta de competitividade para os adversários dos incumbentes. Porque hoje a gente tem uma emenda parlamentar que vai chegar, segundo a perspectiva da nota do Conselho da Casa, em 38 milhões para o deputado federal no próximo ano. Um ponto. Então, emendas impositivas também. E para o Senado Federal, 69 milhões. Como você, vai concorrer ao Senado Federal com alguém que, durante um exercício do mandato, consegue gerar tanto depósito rápido, uma transferência rápida, em comparação com você que é concorrente. Talvez seja um debate ideológico que não vai ter muito sentido, né? Aquele recurso, aquela emenda não vai fazer sentido.
Mas 100%, não em 100%, mas em algum percentual, talvez haja algum tipo de discrepância nessa concorrência. Então, é uma ideia bem interessante, uma pesquisa interessante de ser feita, na realidade, né? Posso debater aqui? Nos municípios também acontecem as emendas impositivas, né? E eu ouso falar que é uma nova modalidade de compra de voto. Posso estar uma nova modalidade, não quer dizer que seja, né? Mas acontece muito, acontece. As áreas favorecidas muitas vezes são redutos eleitorais, né? Que complica a competitividade para uma pessoa, bem entre aspas, tá, gente, por favor, comum, do que nunca entrou na política, concorrer para entrar para a política. E é aí que eu falo que é tão importante a educação política. Quando o parlamentar manda uma emenda impositiva, não é para conseguir voto, é para... né, a emenda impositiva é uma ferramenta recente, ainda está todo mundo aprendendo a fazer, né? Tinha até problema antigamente de mandar ou não para OS, agora está podendo mandar, mas chega a ser desleal, né? Essa competição entre os próprios concorrentes à vereança, por exemplo, a deputado estadual, a deputado federal. Quem está no poder vai ter... Quantos milhões você falou? 38 milhões? 39 milhões? 39 milhões, 38 milhões. Sorocaba sendo que das emendas, metade tem que ser... Oi? Nas emendas impositivas no município, né, a gente tem que mandar metade para a saúde e metade para quaisquer outros campos, incluindo saúde, se quiser também. E lá em Sorocaba, são 2 milhões para cada parlamentar. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E todo ano esse ciclo se repete. E outra coisa que eu queria fazer um link são as mitigadoras, ações mitigadoras que, por exemplo, um prédio, quando ele vai ser construído lá, vai atrapalhar o trânsito, vai mexer alguma coisa lá, ele tem que fazer uma ação mitigadora que é para compensar aquele impacto que ele está fazendo ali. Isso daí também não tem uma regra. Também não tem uma regra, igual a emenda impositiva. Aí onde que vai ser a ação? Em que bairro? Às vezes nem é no entorno de onde foi feito o prédio. O negócio acontece lá no bairro de X, colocam lá um semáforo lá para aquele bairro X. Olha, falta estruturar de alguma maneira para que seja mais transparente isso tudo, esses processos, e que possa ser mais plural, né? Que possa atingir a sociedade como um todo. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, sempre vai estar na mão do parlamentar, que é o tomador de decisão, né? E se a gente não votar direito, vai chegar lá, não vai fazer direito do mesmo jeito, né? Só queria colocar essa pontuação. Perfeito. Antes da gente concluir, que a gente já vai chegando no nosso limite aqui de horário, mas eu queria passar a palavra de volta aqui para o Sérgio, para ele complementar a resposta, porque a gente teve problema na conexão. Por favor, Sérgio. Acho que o microfone estava fechado. Eu acho que eu já falei o suficiente, já está ok. Então, eu queria voltar agora com a Janete, que também a gente teve uma dificuldade de conexão, e tem uma pergunta para você, Janete, formulada pelo Carlos Leonardo, o Carlos Leonardo da Câmara. Ele faz a seguinte pergunta, vou repetir aqui. Queria saber se a participação das mulheres como relatoras de projetos nas comissões foi considerada na pesquisa, e se não, por que não foi considerada? Você pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta queria saber se a participação das mulheres como relatoras de projetos nas comissões foi considerada para a pesquisa e, caso negativo, por que não foi considerada? Pronto, deixa eu explicar. O grupo de pesquisa, ele levantou dados para fazer vários artigos. Esse que a gente apresentou hoje aqui foi apenas em relação ao cargo, não à atividade legislativa. Mas a gente também está trabalhando nisso, só que em outros artigos, voltando mais para essa parte. A atividade legislativa, as matérias que elas trabalham e também a qualificação delas. Se elas são profissionalmente mais qualificadas ou não. Só que, como é muito dado, muita matéria, a gente resolveu trabalhar isso em forma separada. Mas, sim, a gente está trabalhando com essas informações também. Obrigado, Janete, pela resposta.
dado o tempo, né, a gente já está no nosso limite, eu queria, então, agradecer a participação, as exposições de cada um de vocês. Foi uma sessão muito rica, né, com uma diversidade incrível de trabalhos, né, desde trabalhos na área de psicologia e da questão da saúde mental do servidor, né, e até passando pelas emendas positivas e sala de situações, o projeto, né, que trabalha uma dimensão educacional muito importante lá na ponta, no município. E, então, eu queria agradecer a todos pelo esforço e pela pesquisa, pelo trabalho que vocês ou estão fazendo, já fizeram, alguns são em andamento ainda, mas pela oportunidade que vocês deram para a gente conhecer um pouco do trabalho de vocês. Então, só antes de encerrar a sessão, eu queria só avisar que, à tarde, continuamos com as atividades, né, da jornada, com uma outra sessão de apresentação de trabalho às 14 horas, seguida da palestra de encerramento, que terá o título de Ciências de Dados e Política. Então, agradeço. Esse é o título da mesa? Então, corrigindo, esse é o título da sessão 4 de trabalho, de Ciência de Dados e Política. Depois a gente tem a palestra de encerramento.